3.2 Testemunho dos fatos, o paganismo na literatura. Com mais eloquência ainda do que os homens, se é possível, os fatos depõem em meu favor. O paganismo na educação é destruidor da literatura, das artes, da filosofia, das ciências, da religião, da família e da sociedade. É o que eles dizem e o que provam. Destruidor da literatura. Essa proposição principalmente será talvez tratada de paradoxo. Com efeito, no mundo sábio, todos são concordes em repetir que o estudo dos modelos pagãos foi a ressurreição da literatura na Europa. Entendamos, examinemos e recomecemos a história da Renascença esboçada anteriormente. Desde a queda original, duas potências opostas disputam o império da humanidade, bem como o coração de cada indivíduo. O sensualismo e o espiritualismo, ou para falar a língua enérgica da Escritura, a carne e o espírito, o homem velho e o novo. Por 3.000 anos o mundo viveu sob o domínio da carne, e o mundo teve uma língua, uma literatura, uma poesia, expressão fiel do princípio em que se transformá-la, pelo qual vivia, que seguia e amava em tudo, que adorava debaixo de todas as formas. Feito carne, o mundo falava a língua da carne e das suas 3 grandes concupiscências: orgulho, cobiça, voluptuosidade. Essencialmente sensualista, a sua literatura e a sua poesia tomaram forçadamente formas duras, altivas, frias, hipócritas, mas quase sempre elegantes e voluptuosas, seja para ocultarem a vergonha do fundo ou para darem novos atrativos ao ídolo a cujos pés todos os corações secretamente desejavam se ver presos. Veio, porém, um tempo em que foi destruído o domínio da carne e o homem, livre da sua tirana, viveu feliz sob o império do espírito. O cristianismo operou esta revolução abençoada, ou, para melhor dizer, foi ele próprio esta revolução. Rei do mundo durante 1000 anos, teve necessariamente uma língua, uma literatura, uma poesia, a expressão fiel de seu pensamento. Ora, o pensamento pagão é o antípoda do pensamento cristão. Este é essencialmente espiritualista, aquele sensualista. Além disso, como divino, o pensamento cristão é o mais rico, o mais simples e o mais sublime, o mais elevado e o mais profundo, o mais belo, enfim. A literatura cristã participa forçosamente de todas essas fortes e brilhantes qualidades. Assim como fazia sensível o pensamento, rico, espiritualista, sublime, verdadeiro, casto, sério, ela era o pregador incessante do espiritualismo, como a literatura pagã o fora do sensualismo. Uma coisa principalmente a distingue. Enquanto na literatura pagã é o culto da forma que se ostenta, em toda a parte, luxuoso e abundante para disfarçar a ignomínia e a pobreza do fundo, na literatura cristã a forma apaga-se o mais possível para deixar aparecer com todo o brilho a majestosa beleza do fundo. O mundo conheceu, pois, 2 literaturas, porque foi inspirado por 2 pensamentos: a literatura pagã, expressão do pensar pagão, e a literatura cristã, expressão do pensar cristão. Negar este fato é não compreender o sentido dos termos empregados. Durante o longo período decorrido da pregação do Evangelho até fins do século XV, a Europa adquirira um modo de julgar e sentir conforme com o conjunto de causas que sobre ela tinha atuado. Assim escreveu um homem insuspeito, Yunus Castelnau, Essai sur la littérature romantique, ensaio sobre a literatura romântica, nota 106. Assim escreveu um homem insuspeito, esse que citei. Se nos desenvolvimentos progressivos do pensamento e da imaginação ela tivesse ficado entregue só aos seus elementos de cultura, se nenhuma influência estranha tivesse modificado a sua ação, ter-se-ia visto nascer em cada país uma literatura verdadeiramente nacional, como a dos antigos, impregnada de todas as feições da sua civilização. Fim de citação. Em vez de dizer que se teria visto nascer essa literatura, o autor deveria dizer que tinha nascido. Com efeito, os padres da Igreja tinham dado a sua verdadeira forma ao pensamento cristão nas suas manifestações diversas. Sucessor de tantos gênios, São Gregório Magno a tinha fixado. Formados na sua escola, Santo Anselmo, Beda, o Venerável, Lanfranco, da Cantuária,
São Bernardo, São Francisco de Assis, São Tomás, São Boaventura, Santo Antônio de Pádua, São Bernardino de Sena, Santo Antônio de Florença, e inumeráveis outros tinham popularizado por toda a Europa a forma perfeita do pensamento cristão nas ciências e nas letras. Para falar da literatura em sentido mais restrito, Dante tinha cantado, Petrarca tinha escrito. A própria França não ficou atrás de tão belos exemplos. Citação: os poetas de seus trovadores, os seus romances de cavalaria, compunham já uma literatura baseada sobre tradições populares, sobre a pintura dos usos nacionais. Se, corrigindo-lhe as imperfeições, sem lhes mudar o princípio, a França permanecesse fiel a esses primeiros ensaios do seu talento literário, gozaria hoje das vantagens pouco sentidas de uma literatura nascida e aperfeiçoada no solo da pátria. Infelizmente, não foi assim. Foram estudadas e comentadas sem descanso as obras gregas e romanas. Meteram-se a ridículo os poucos escritores que se tinham inspirado nas origens nacionais. Fim de citação. Do mesmo autor anterior. Vejamos o que ganhou nisso a literatura, tanto na forma como no fundo. Não contentes com terem infectado a Alemanha, e por ela a metade da Europa, com suas heresias filosóficas e teológicas, os gregos fugitivos de Constantinopla infectaram com a sua heresia literária a pátria da literatura e das artes, a Itália, e com ela as outras nações latinas. À sua voz viu-se a Europa cristã, a Europa literária, abdicando-se a si mesma, tomar por modelos exclusivos os pagãos de Atenas e Roma, aprisionando nas formas estudadas da linguagem deles, fria como a cinza dos seus túmulos, a sua palavra tão singela, tão forte, tão livre. A inspiração do sobrenaturalismo cristão preferir a falsa inspiração do naturalismo pagão. Numa palavra, fazer-se, quando pôde, greco-romana em sua composição e pagã em sua linguagem. Foi pouco a pouco diminuindo o rico fundo de nobres sentimentos, produto da fé, enquanto o culto da forma, com seu luxo e sua afetação, se tornou o grande objeto da arte literária. Não se reparava em que o pensamento moderno, com formas pagãs, era tão ridículo como um francês do século XVI, vestido de toga romana e com o barrete frígio na cabeça. Não se ficou na ressurreição da forma pagã. Em breve, uma voz cristã, a voz do legislador do Parnaso, ousou dizer ao mundo. E cita Nicolas Boileau, L'art poétique, a arte poética. Citação: no Olimpo é que deves buscar os teus deuses, os únicos cujos nomes podem embelezar as tuas obras, os únicos cujos mistérios e intervenção convêm à obra do gênio, às obras do gênio. A história nacional é um fundo estéril e prosaico. O Evangelho é muito austero. Os seus mistérios formidáveis matariam o entusiasmo. Fim de citação. Assim se cortou o fio que ligava a nossa cultura poética à de nossos pais. Nós fomos infiéis ao seu espírito para nos entregarmos sem reserva a um espírito estranho que entendia mal, que nada tinha de comum conosco. O Olimpo substituiu o céu dos cristãos. A musa dos modernos, submetida a essa transfusão, recebeu em suas veias um sangue estranho. O mundo da poesia tornou-se um mundo diferente do vulgar, onde só se falava em Troia ou Tebas, em Roma ou em deuses estranhos. Cita Magazin Pittoresque, carta de M. Charles Vier sobre a antiga poesia alemã. Citação: a nossa natureza própria e originária combate sempre surdamente essa vida artificial que nos obrigaram a revestir. A unidade da nossa existência assemelha-se ao monstro de Horácio, e quem quisesse olhar para isso de mais perto, acabaria por achar que é daí que vem este arrefecimento das almas pela religião, pela simpleza e santidade do Evangelho, por tudo que é verdadeiramente grande, nobre e humano, não porque esses defeitos pertencessem aos antigos, mas por nos virem do falso caminho que tomamos. Fim de citação. Acrescenta o judicioso editor de Butterweck, em Essai sur la littérature espagnole, ensaio sobre a literatura espanhola. Ele cita: os escritores de um grande povo devem rivalizar e não macaquear os grandes modelos estrangeiros cujas belezas se querem apropriar. Se os criadores das literaturas modernas não tivessem perdido de vista esse princípio, ter-se-iam ligado mais aos costumes e instituições de nossos avós,
e nós não teríamos literaturas híbridas e descoradas, compostas de elementos heterogêneos ou baseados num tipo estranho às nossas ideias e à nossa maneira de ser, oferecendo uma literatura grega em caracteres ocidentais, uma ruim cópia da literatura antiga. Fim de citação. Ao perder a nacionalidade, a nossa literatura perdeu também a popularidade. Ele cita: a poesia francesa, a mais clássica de todas as poesias modernas, sob a influência do paganismo, é a única que se não encontra entre o povo. Madame de Staël de l'Allemagne, sobre a Alemanha. Acrescenta um célebre escritor, cita novamente: em lugar de pormos ao serviço do gênio cristão os progressos da antiguidade no estudo do belo, pusemos o gênio cristão a reboque da literatura estética pagãs. Daí resultou uma literatura neutra, servil, que exerceu a mais funesta influência nos talentos e nos costumes. Nos talentos, rebaixando-os ao papel de copistas; nos costumes, fazendo-se intérprete e admiradora das ideias pueris e dos costumes dissolutos da antiguidade. Daí resultou também o enjoado da poesia, da música, da pintura, da escultura, da arquitetura, que só vivem das inspirações do pensamento religioso e nacional. As nossas tentativas de restauração pagã à ordem política foram ainda mais desastradas. A ideia romana de criar nações de soldados, reinando sobre as outras pelo direito da espada, não gerou senão guerras sanguinolentas. Ela morreu, decididamente, com seu último representante na ilha de Santa Helena. A ideia grega de fazer nações de legisladores e funcionários só produziu o desprezo das leis e do poder e tornou-nos ingovernáveis. A ideia economista inglesa de nos transformar em autômatos produtores, consumidores e comerciantes reavivou as antipatias nacionais e não fez senão desenvolver na Inglaterra e nos países que a imitaram a lepra medonha do pauperismo. Em suma, as educações modernas têm feito tudo para nos fazerem retrogradar 20 séculos e obrigar os povos cristãos a tomarem as miseráveis maneiras de uma miserável antiguidade. Citação de M. Martinet, de l'Éducation de l'Homme, da Educação do Homem. Bibliothèque Nouvelle par une société d'écrivains catholiques. Nova biblioteca para uma sociedade de escribas católicos ou de escritores católicos. Editora Louis Vieillot, 1851. Fim da citação. O paganismo clássico não roubou só à literatura moderna os encantos e a popularidade, viciou-a profundamente no seu espírito. De espiritualista que era, tornou-a sensualista. Escutemos a história. É certo que já no século XIV, Boccaccio havia levantado o estandarte manchado do paganismo. Entregando-se de motu próprio à leitura dos autores antigos, principalmente Homero e Menandro, aprendeu com eles a viver como pagão, e a corrupção bebida em tais leituras vazou-a nas suas obras. Mas era tal então a influência geral do espírito cristão que Boccaccio, arrependido, queimou ele próprio e publicamente o Decameron e todas as suas outras obras obscenas. Os germens funestos que ele semeara só produziram frutos à chegada dos gregos a Florença. João Argyropoulos, André Pascaris, Isidoro Gaza, chefes da imigração, acolhidos e honrados pelos Médici, obtiveram licença para ensinarem em público e dela se aproveitaram não só para explicarem, comentarem e exaltarem a literatura pagã, mas também para apaixonarem todos os espíritos a favor dela. Argyropoulos, preceptor dos filhos de Cosme de Médici, fê-los fanáticos pelas letras gregas. Gaza traduziu em grego as principais obras dos antigos autores latinos e em latim os autores gregos. Lascaris, mandado muitas vezes à Grécia, trouxe de lá os manuscritos dos oradores, filósofos e poetas, de tal maneira que, graças aos esforços combinados desses três homens, o amor pelos pagãos passou os limites da admiração e chegou a ser uma espécie de culto. Educados nessa escola, Marcílio Fitino restaurou a filosofia pagã e Policiano a literatura. Sob a direção de Andrônico de Tessalônica, esse último, iniciado em todos os segredos das letras pagãs, só estimou e ensinou o paganismo em toda a sua vida. Antes da idade de 15 anos, cantou num poema latino os jogos que, à maneira dos pagãos, os Médici deram em Florença.
Traduziu os historiadores gregos para o latim. Celebrou em verso lírico os louvores de Horácio, que quase divinizou. Compôs epigramas perfeitamente pagãos, no fundo e na forma. Escreveu em versos italianos canções lúbricas e tragédias no gosto pagão que foram impressas com todo o luxo em Florença. Não contente com corromper os seus contemporâneos, Policiano transmitiu à posteridade o veneno de seu ensino. Fundou uma escola onde afluiu toda a mocidade distinta da Toscana e da Itália. Desta escola saiu, entre outros, Maquiavel, que, cheio de admiração, como seus condiscípulos, pelos pagãos, compôs, em reminiscência a Luciano e Apuleio, O Asno de Ouro, poema obsceno, prelúdio de comédias mais obscenas que as de Plauto e Terêncio. Entre todas, distinguem-se nesse ponto de vista a Mandrágora, peça infame que contribuiu poderosamente para a corrupção dos costumes. Do estudo dos poetas, Maquiavel passou ao dos historiadores pagãos e principalmente de Tito Livio. Preferindo seus princípios políticos e as suas doutrinas sociais às do Evangelho, compôs o famoso livro do Príncipe, com razão chamado Código da Hipocrisia, da Fraude e da Impiedade, porque abala todos os sentimentos de boa-fé, da virtude, da justiça e da religião. Policiano formou também Pedro Bembo e João della Casa, ambos helenistas e latinistas pagãos, muito hábeis, mas ambos fiéis imitadores de seus modelos no corrupto dos costumes e dos escritos. Ambos choraram os seus desvarios, mas é certo que bastou a eles e aos seus condiscípulos terem bebido na fonte do paganismo para se tornarem a vergonha da sua pátria e um flagelo dos costumes públicos. Eis alguns dos frutos que desde os fins do século XV deu o paganismo renascente. Enquanto o paganismo invadia assim Florença, também ia se estendendo no princípio do século XVI por toda a Europa. A própria Roma sentiu a sua desastrosa influência. Ali, sob a inspiração de Pompônio Leta, muitos se deixaram tomar da febre que o devorara. Era tal o seu entusiasmo que não queria ler senão autores profanos. Celebrava devotamente a festa da fundação de Roma e chegou a levantar altares a Rômulo. A consequência deste amor apaixonado pelo paganismo foi a que deveria ser, e a que será sempre, o desprezo pela religião cristã. Pompônio dizia que ela só servia para bárbaros. As escrituras e obras dos padres só obtinham dele sarcasmos. Enfim, a sua vida particular era digna dos seus modelos. A impiedade e o ateísmo tornaram-se sua principal característica, até que foi ter uma prisão, onde felizmente saiu para morrer cristãmente no hospital. Porém, a febre que ele acendera tinha-se comunicado à mocidade que à meia-noite começava a aglomerar-se à porta da sua escola para assistir às lições que só começavam ao romper d'alva. Como Pompônio rendera cultos a Rômulo, viu-se homens animados do mesmo espírito estabelecerem festas em honra de Platão e Catulo. Houve um momento em que a Roma cristã ecoou com os sons da lira pagã de mais de 180 poetas. Refreado algum tempo pelos esforços de Inocêncio VIII, falecido em 1492, Alexandre VI, falecido em 1503, e Adriano VI, falecido em 1523, o movimento pagão retomou seu curso com mais rapidez. Ele já havia chegado à França, onde Marc-Antoine Muret, discípulo fanático de Anacreonte, Horácio, Catulo e Terêncio, que estudara sem mestre, realizara em costumes as máximas destes autores. Em Paris, Toulouse e até em Veneza, espalhou o escândalo até que afinal se fixou em Roma. Ali arrependeu-se do mal imenso que fizera, mas nem por isso diminuiu, antes aumentou o seu amor pela literatura pagã. Prova-o a sua obra Juvenilia Carmina e as suas notas a Horácio, Catulo, Tácito, Cícero, Salustio, Aristóteles e Xenofonte, obra de sua vida inteira. Senhora das ideias, pela educação, a reação pagã devia penetrar necessariamente nos costumes públicos. A antiga Roma tivera poetas antes de ter teatros, mas os primeiros trouxeram os segundos. O mesmo sucedeu na época da Renascença. Os teatros, banidos unanimemente de todas as cidades cristãs pelos padres da Igreja, concílios e pontífices,
reapareceram primeiro em Florença e depois em toda a Europa. Por toda a parte apareceram teatros permanentes e, o que se não tinha visto havia 15 séculos, os povos cristãos foram em massa ocupar as bancadas desses teatros, dos anfiteatros e depois dos circos e dos hipódromos, aplaudindo com furor pagão espetáculos todos pagãos. O que então fizeram, ainda hoje o fazem, e Deus sabe com que aproveitamento para os costumes públicos. Assim, no princípio, representaram-se as comédias latinas e gregas de Aristófanes, Menandro e Terêncio, todas em sua crueza nativa. Depois, para que o povo e as mulheres que sabiam pouco latim pudessem tomar parte dos prazeres da representação, Maquiavel e Ariosto, mais tarde Metastásio, Caste e outros discípulos dos pagãos, compuseram em língua vulgar peças em que respiram o sensualismo e a obscenidade dos modelos. Breve, nas academias, nos palácios dos nobres e nas casas de particulares, só ressoaram versos de poetas pagãos. Só houve gosto pelos livros da antiguidade. Só eles se estudaram com ardor. Sobre a mesa do estudante, sobre a papeleira do erudito, sobre a cátedra do professor e sobre o móvel dourado da grande dama, Virgílio tomara o lugar da escritura, Cícero de São Paulo e Santo Agostinho, Horácio de Davi, Plauto, Aristófanes e Catulo dos Atos dos Mártires e da vida dos santos. Movimento análogo se manifestou no resto da Europa e principalmente na França. Corneille e Racine puseram em cena e apresentaram à admiração da sociedade as principais peças do teatro pagão, ou assuntos tomados do paganismo. Os Horácios e Curiácios, César, Britânico, Efigênia, todo mundo pagão, veio ostentar diante de um público cristão galas de sentimentos, ideias e afeições opostas aos costumes dos espectadores. Que sensualismo, que ferocidade, que sentimentos antissociais e anticristãos, mas nem por isso menos aplaudidos em muitas peças, que é inútil nomear e que fizeram derramar lágrimas de arrependimento a seus próprios autores. Durante o século XVIII, o teatro continuou a especular com o paganismo. Quando se esgotou a mina ou faltou o talento, compuseram-se tragédias, comédias, vaudeville, dramas e melodramas que só tiveram do paganismo o fundo, que é o sensualismo. Desprezou-se até a forma, para melhor aparecer a nudez hedionda da paixão. De queda em queda, a literatura chegou às repugnantes produções de Parny, Bigot-Lebrun, Victor Hugo, Scribe, Solier, Eugênio Sue e dos folhetinistas, e assim vão indo. Dessa união de todas as forças intelectuais para ressuscitar na Europa o paganismo literário e para o fazer aparecer aos olhos da mocidade e da sociedade todo resplandecente de beleza, resultou naturalmente ficarem enterrados no pó das bibliotecas os padres da Igreja, de que tanto se gloriara a Idade Média. Apenas se vê, durante essa época, a tradução de algum tratado desses grandes homens, cujas obras, espalhadas em língua vulgar, teriam contribuído tão poderosamente para despertar a fé e proteger os costumes. Pelo contrário, Cícero teve por tradutor Manúcio, Tito Livio, Nardi, Virgílio, Caro, Ovídio, Aguilhari, etc. A mesma imprensa, nos estados mais católicos, a imprensa há pouco inventada, dá só as cartas de São Jerônimo e algumas outras obras cristãs, que parece publicar com custo, enquanto deixa as impressões de Amsterdã, Gênova e Bâle, dirigidas por Erasmo e pelos protestantes, o cuidado de publicarem ou antes de corromperem as obras dos santos padres. Assim, o primeiro livro grego impresso em Itália é a Gramática Grega de Constantino Lascaris, e o Píndaro é a primeira obra que apareceu em Roma, publicada à custa do famoso banqueiro Tidi. Vê-se Aldo Manúcio, o príncipe dos tipógrafos italianos, pondo de parte quase todas as obras cristãs, consagrar o seu talento e a sua vida a reproduzir os autores pagãos, principalmente Virgílio, Luciano, Horácio, Juvenal, Lucano, Cícero, Demóstenes, Homero e Sófocles. Dir-se-ia que a imprensa só fora dada aos homens para propagar o paganismo, ou que já mostrava o que havia de fazer em nossos dias. Contudo, a invasão pagã continuava. Os modelos da antiguidade já não eram só propostos à admiração, como tipo exclusivo do belo,
Eram tidos como reguladores dos costumes, como se houvesse desaparecido o Evangelho. Não falo do ensino clássico em que o paganismo servia de formar o espírito e o coração da mocidade. Vou a uma prova mais direta. Fornece a Erasmo. Este príncipe dos literatos do seu século diz como um sério louco e eminentemente ridículo. Ele cita: não sei se tenho tirado proveito da idade. O que sei é que nunca Cícero me agradou tanto como agora. Não só a sua divina eloquência, mas mesmo a sua santidade inspiram-me a alma e fazem-me melhor do que sou. Por isso não duvido exortar a mocidade a que consagre seus anos, não direi a ler e reler, mas decorar as suas obras. Eu, por mim, no declinar da vida, estimo ter-me reconciliado com o meu Cícero, renovando com ele uma antiga amizade, longo tempo interrompida. Fim de citação. Basta essa declaração para mostrar até que ponto o fanatismo tinha avassalado os espíritos. Noutro tempo, um sacerdote, um cristão, um religioso, Erasmo era tudo isso, envergonhar-se-ia de dizer que voltara à leitura não do Evangelho, mas de Cícero, que se reconciliara não com Deus, mas com Cícero. Envergonhar-se-ia de dizer semelhantes extravagâncias a padres, a prelados romanos, se elas não tivessem adeptos em todo lugar e em todas as condições. Para que até a mocidade, segundo o preceito de Erasmo, se fizesse virtuosa, lendo não a Escritura, não as obras dos padres, mas os mestres do paganismo, compuseram-se os chamados clássicos morais. Como primor do gênero citarei Selecte Profanes, onde se apresentam os pagãos como modelos acabados das 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, força e temperança. Ora, estes modelos não se confessavam, não comungavam, não iam à missa, não eram cristãos. Logo, o cristianismo, com as suas obrigações, que põe freio às paixões, não é mais necessário para se ser virtuoso. Tal é, aos olhos do menino, a consequência inevitável de tal ensino. E que esta consequência se tornou axioma, nunca ficou mais demonstrado que nos nossos dias. Qual é a filosofia dominante da época? Não é o ecletismo, o racionalismo? Esta filosofia não pretende que a religião é um pedestal, um tablado que deve cair em breve? Não ensina ela que o mundo viu muitos homens célebres pela virtude, formados só pela filosofia? Pitágoras, Antístenes, Sócrates, Platão, os estoicos, Catão, Condorcet, Trace, Cabanes? Não diz hoje toda a gente em coro: pode-se ser virtuoso sem religião? Ser-me-á permitido dizer, de passagem, que Fénelon, sem o cuidar, conduz à mesma consequência, dando a Telêmaco todos os sentimentos e todas as virtudes que só o cristianismo pode inspirar? O mesmo princípio nos valeu uma nuvem de obras, em particular as de Berquim, que ensinam aos meninos a serem virtuosos sem religião. Se faltassem outras provas desta desastrosa invasão do paganismo, eu acrescentaria que os literatos levaram o culto da antiguidade ao ponto de nomearem as coisas religiosas só com nomes pagãos, não receando manchar a santidade do cristianismo com o ridículo da mitologia. Bembo, nas suas cartas, faz dizer a Leão X que ele foi soberano pontífice, aspas, pelos decretos dos deuses imortais, fecha aspas. Noutra parte, chama Nosso Senhor Jesus Cristo um herói e a Virgem Maria a deusa do Loreto. A fé, persuasão, a comunhão, interdição da água e do fogo. Para ele e seus iguais, não era latina a palavra que se não achasse em Cícero. É o que deles afirma João Lamy, seu partidário. Outros chamam a Augusta Maria, aspas, esperança dos deuses, ao céu, Olimpo, ao inferno, Erebo, às almas dos justos, Manespios, aos padres, Flamines, ao sacro colégio, Senado do Lácio, às grandes solenidades religiosas, Lectisternia. Em lugar de dizerem com os cristãos, Deus queira, dizem, praza aos deuses. A missa é o culto sagrado dos deuses. É facílimo encontrar em obras puramente literárias milhares de exemplos deste pedantismo tão perigoso como ridículo. Acrescentarei, o que já é mais grave, que a eloquência sagrada, desprezando a Escritura e os padres, manancial fecundo de seus castos ornamentos,
Tirou quase todas as suas cores, exemplos e testemunhos da história pagã e até às vezes da mitologia. Os livros ascéticos sofreram a mesma influência. Quase todas as páginas ofereciam em grego e latim, como modelos de virtude ou penhores da verdade, as coisas e homens do paganismo. A poesia só tratou mesmo os assuntos cristãos em estilo e com ornatos pagãos. Alguns exemplos entre mil. Jacopo Sannazaro e Marco Girolamo Vida são os dois literatos mais distintos desta época que empreenderam cantar os mistérios da religião. Ora, o primeiro, no seu poema De Parto Virginis, faz um misto ridículo, se não indecente, das mais augustas verdades da fé e das inépcias da fábula. Tudo ali está cheio de deuses, deusas, dríades e nereidas. Não se acha lá nenhuma só vez o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para cantar a Virgem Santa e Nosso Senhor, vencedor da idolatria, Sannazaro começa por invocar as musas. Não bastando isso, implora à Virgem Santa, a quem chama firme esperança dos homens e dos deuses, e da qual faz uma deusa e a rainha dos deuses. O anjo Gabriel encontra a Virgem lendo, segundo o seu costume, não Isaías nem os Salmos, mas as Sibilas. Saúda, chamando-lhe deusa, e lhe diz que nada tema. A notícia da encarnação chega aos infernos, onde as almas dos justos, Abraão, Isaque e Jacó, exultam de alegria. Por quê? Porque vão deixar as margens tenebrosas do Aqueronte e nunca mais ouvirão os latidos de Cérbero. Para cúmulo da admiração, o poeta personifica o Jordão e faz-lhe anunciar o mistério da encarnação, o batismo e os milagres de Nosso Senhor. Mas por quem? Por Proteu. O segundo, não menos metrificador, só pensa e fala por Virgílio, que ele sabia de cor. Bispo instruído, irrepreensível, Vida foi o homem mais capaz de resistir à torrente do século. Merece um estudo especial. A influência do paganismo sobre ele nos dá a medida do que ela chegou a ser nas almas menos robustas que a sua. Ora, o sábio, o grave, o digno bispo de Cremona é para nós a melhor prova de que a Renascença, repudiando a herança literária dos séculos da fé, não se permitia tratar assunto algum sem empregar a linguagem do paganismo, onde não interviessem os seus homens e os seus deuses. A sua poética, escrita em centões virgilianos, só fala em Febo, Musas, Parnaso e Minerva, mais até do que qualquer outro autor profano. Em seu fanatismo, chega a chamar a Virgílio um deus, ao qual promete para sempre coroas, incenso, altares e um culto sagrado. E isto, não uma, mas muitas vezes. O mesmo prelado compõe gravemente um poema sobre o jogo do xadrez. Não penseis que os jogadores são simples mortais, reis, imperadores, personagens históricos do Oriente ou do Ocidente. A partida entre Apolo e Mercúrio joga-se nas bodas do oceano com a Terra. Júpiter é o juiz do combate, os espectadores são Vênus, Marte e Vulcano. Depois de se ter exercitado em assuntos literários, Vida trata assuntos cristãos. A sua obra mais importante é a Cristiada. Cópia da Eneida com discursos intermináveis, eis o que é o poema em geral. É São José e depois São João que contam a Pilatos, no momento da paixão, toda a história do Nosso Senhor. Deixo passar o anacronismo. Outros verão que, se pode deixar passar a falta de naturalidade que há nesses discursos intermináveis dirigidos a um juiz, apressado e preocupado pela revolta do povo que tumultua lá fora, pedindo a morte da vítima. Reparo na forma pagã, dada a um assunto que tão pouco a comporta. O Pai Eterno revela-se em todos os nomes dados a Júpiter. É o Pai dos imortais, o poderoso Senhor da tempestade, o monarca do Olimpo. Nosso Senhor é constantemente um herói. O herói repreende Pedro, que não o quer deixar morrer. O herói anda cercado de companheiros. O herói imóvel no túmulo de Lázaro reza a seu pai. O herói, depois de grandes feitos, morre insultado pelo mau ladrão. Não é só da sua pena episcopal que Vida deixa cair a todo instante este nome de herói, designando o homem-deus. Põe este nome profano nos lábios de São João. Narrando a Pilatos as ações do Divino Mestre, o discípulo amado lhe diz, aspas, o herói, atravessando um campo, fez secar uma figueira estéril. O herói, erguendo as mãos ao céu, livra um processo. O herói, atacado pelo demônio, no deserto, revela a sua divindade.
e frustra os artifícios do inimigo, fecha aspas. É São João Evangelista que diz isso tudo. Ainda diz mais coisas. Para a saber, começa por ser transportado à habitação dos deuses, voltando à terra e contando a Pilatos o milagre da multiplicação dos pães, diz que o povo, de que era seguido seu mestre, deserto, se havia privado havia 3 dias dos benefícios de Ceres. Enfim, acusa as Eumênides de terem atiçado o ódio dos judeus contra ele. Até o século XVI, ninguém se tinha lembrado de que São João soubesse a mitologia. Também não é para admirar o que sabiam os séculos bárbaros. Ainda, porém, o discípulo amado não disse tudo. O poeta passa a designar-nos pelos seus nomes todos os espíritos das trevas que arrastaram os judeus ao deicídio. O primeiro é o rei do Érebo, depois vêm as górgonas, depois as esfinges, com centauros, hidras, quimeras. Na retaguarda vão a Sila e as imundas hárpias. São coisas que é sempre bom saber, assim como que a Madalena deve atribuir as suas faltas a Vênus e às fúrias que desceram à sua alma. Uma destas fúrias tinha 7 cabeças. Era ela que atormentava a desgraçada e aquela que Nosso Senhor expulsou. É, enfim, a Irine da mitologia. O que se segue é um pouco mais sério. A fé ensina-nos que foi Deus que confiou a São José a guarda da Virgem, dando-lhe-a por esposa. Tal era a vontade dos imortais segundo vida. Quereis saber o que é a mesma Virgem? É a mais bela ninfa, até mais do que isso, uma deusa. É em nome dos deuses que São Joaquim manda a sua filha que case. É Santa Ana, num acesso de bacante, que lhe designa o esposo. A poesia da Renascença, desprezando a simplicidade do Evangelho, não cai em dizer que Nosso Senhor mudou a água em vinho nas bodas de Caná. É preciso esmaltar a narrativa dos milagres com algumas belezas pagãs. E a água é transformada em licor de Baco. É também a taça de Baco que apresentam a Nosso Senhor na cruz. O pão ázimo, o pão da Eucaristia, é chamado Ceres, sem mistura. Finalmente, ou delírio poético, ou impossibilidade de exprimir na língua latina pagã os mistérios do cristianismo, ou desejo fanático de em tudo mostrar a forma virgiliana, Vida conta, sim, a instituição da Santa Eucaristia. Ele cita: já o herói toma nas mãos o pão sem mistura, parte-o e reparte-o por todos. Enche depois um copo de vinho e de água fresca, abençoa a mistura divina que ele contém e apresenta-o espumante a seus companheiros, dizendo: eis a verdadeira imagem de nosso corpo, a verdadeira imagem de nosso sangue, que vítima votada a meu Pai, eu só espalharei por todos os homens. Fecha aspas. Não quero acusar Vida de heresia. Suponho que o seu verso tem um sentido ortodoxo, mas confesso que não sei como demonstrar que as palavras vera imago corpore significam este é o meu corpo. O que eu sei é que São Tomás fala de outro modo, e pode-se afirmar que ele nunca falaria assim. Seria fácil achar muitas outras inexatidões teológicas nas expressões pagãs de Vida. Tão certo é, o que nós veremos depois, que o uso da língua pagã, incapaz de exprimir as verdades cristãs, é muito próprio para abrir caminho à heresia. Acrescentemos que depois de ter dado, segundo a moda da época, um pontapé a toda a literatura dos séculos da fé, o digno bispo acabou por se arrepender. Atormentado pelo remorso de ter empregado uma parte de sua vida em obras profanas, desdiz-se de todos os erros que lhe poderiam ter escapado e pede que se lhe perdoe o ter consagrado às letras profanas o tempo que devia a Deus. Tais são Sanazaro e Vida, os 2 príncipes da poesia da Renascença. Ambos, eles cristãos pelo assunto, são perfeitamente pagãos pelos raciocínios, pela ordem, pelos meios, pelas máximas, pela elocução, pela métrica. E ambos fizeram uma despesa enorme de espírito e imaginação para comporem umas ninharias elegantíssimas. Mesmo assim, o mal não foi grande, porque tal é o nojo que inspiram essas obras que não se pode ler até o fim. Foi, contudo, funesto o exemplo dado por eles. Uma multidão de pretendidos poetas empreendeu na França e Itália refazer os hinos da Igreja. Aos olhos destes vândalos do novo gênero, os hinos sagrados, que com poucas exceções são primores de poesia cristã, dignos dos profundos estudos e de toda a admiração dos homens de gosto,
só serviam para se deitarem fora como coisas bárbaras. Viu-se, pois, os cantos sagrados, escritos no estilo de Santo Ambrósio, São Gregório, Inocêncio III, São Boaventura e São Tomás, substituídos por novas peças elaboradas no estilo e métrica de Horácio. Aqui também Vida, precursor de Saint-Euil e Confin, levada por um zelo muito mais gramatical que episcopal, compôs para as festas de Nosso Senhor e dos Santos hinos que são verdadeiras odes de Horácio, menos na inspiração poética. Posta de parte a escolha das palavras e da métrica, nada ali se encontra de grande ou de piedoso, e o coração, ao lê-los, esfria para com as coisas celestes. Enfim, o que é deplorável, viram-se seculares, que até então tinham empregado o seu talento em escreverem pela religião, eclesiásticos, bispos até, esquecidos da sua dignidade, dos seus deveres, da sua posição, consagrarem o seu tempo e saber à explicação e comentação de obras pagãs, desprenderem tesouros de erudição para fazerem valer cada uma das suas palavras, para justificarem uma variante num epigrama de Marcial, numa comédia de Terêncio, para celebrarem a riqueza de um período de Cícero, ou para ostentarem as belezas do quadrupedante Putrem de Virgílio e do Procumbit Umi Bos. O que mais deplorável é, viram-se eles traduzirem na sua integridade as obras mais licenciosas do paganismo e empregarem mais tempo em cantar os deuses do Olimpo do que em defenderem a religião e a sociedade, as crenças e os costumes cristãos, então tão violentamente atacados. Mas o mal pior de todos foi o descrédito em que eles lançaram a língua e a literatura cristãs. Foi então que, graças a eles, elas foram unanimemente chamadas bárbaras e olhadas como tais. Nenhum desses homens havia que não proclamasse como um axioma que o gênio, a eloquência, a filosofia e a poesia nunca habitaram senão o Fórum ou o Pireu. Nenhum que não dissesse, com esse ligeiro, que preferiria ter escrito a ode de Horácio, Quem tu, Melpomene Semel, a ser rei de França. Alguns levaram o seu desprezo pela literatura cristã aos últimos limites do ridículo. Entre outros, citarei este sábio religioso, esse excelente padre Maffei, que pediu seriamente ao soberano pontífice a permissão de ler no breviário em grego para não se estragar lendo o latim da Vulgata e do breviário romano. Se um homem de uma piedade eminente, um religioso exemplar, chegou a este ponto, julgue-se de outros muitos que nem tinham a sua ciência nem a sua piedade. Deste rápido esboço, resulta claramente que, sob a influência do paganismo clássico, a literatura moderna perdeu seu verdadeiro caráter, o caráter cristão e nacional, que, em lugar de ser o órgão do espiritualismo, é muitas vezes o apóstolo do sensualismo. Ela deixará, enfim, esse papel indigno? Despojar-se-á ela da toga antiga? Sairá das sombras e das fábulas para entrar na luz e na fé? Sabe o Deus. O que nós sabemos é que tudo se desmoronou à roda do seu trono. Este trono não pode persistir em pé entre tantas ruínas. Ou o mundo há de perecer, ou esse trono cairá também, e sobre os seus restos se elevará o trono de uma literatura nova, expressão verdadeira da sociedade entregue a si própria, isto é, feita outra vez católica.